Queridos irmãos, que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente em nossos corações hoje, agora e sempre. Estamos aqui como trabalhadores do Núcleo Espírita Alta de Souza, para mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Neste tempo de pandemia, que por força das circunstâncias que nos foram impostas, levando-nos ao recolhimento em nossos lares e, consequentemente, à suspensão de todas as atividades presenciais de nossa casa, novos caminhos teriam que ser buscados. O trabalho de divulgação da doutrina espírita não pode parar. E nesta atual condição, o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, que o NEAS vem desenvolvendo há 50 anos, nas suas dependências físicas, será, neste período de pandemia, apresentado através de palestras públicas online. Por isso, estamos aqui. O tema que nos foi proposto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 6 e 7. Não creiais em todos os espíritos. Como de costume, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui como instrumentos para elevar a tua palavra, para levar os teus ensinamentos, o teu santo e divino evangelho ao conhecimento daqueles que tanto necessitam. Abençoa a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Derrama a tua misericórdia sobre todos nós, nos orienta, nos intui, nos direciona. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. O tema, ele é muito polêmico. Para um melhor entendimento deste tema, é importante contextualizá-lo dentro do âmbito das dificuldades que os envolvem. E dentre essas dificuldades, uma das principais é, sem dúvidas, o desconhecimento da doutrina espírita. Nós espíritas sabemos, temos conhecimento, temos vivenciado o quanto a doutrina espírita tem sido detratada, o quanto a doutrina espírita tem sido massacrada por pessoas que, no mínimo, podemos afirmar serem elas de atitudes e ações irresponsáveis. Afirmamos isto porque, meus irmãos, não se deve emitir opiniões ou juízo de valor sobre algo que não se conhece. A propósito, lembremos aqui do nosso codificador, Allan Kardec. Ele foi o maior contestador a respeito dos primeiros fenômenos que deram origem à chegada da doutrina espírita entre nós. No começo, Kardec, ele não emitia publicamente nenhuma opinião, nenhuma crítica. Mas quando interpelado, ele sempre dizia, e esta frase ficou clássica no conhecimento daqueles
que professam a doutrina espírita, ele dizia simplesmente: olha, no dia que me provarem que mesa tem cérebro, eu acreditarei que ela poderá responder às perguntas que lhe são atribuídas. Mas o movimento foi crescendo assustadoramente. Kardec era um homem de ciência, era um estudioso, era um intelectual, era um formador de opinião daquela época. E isto foi incomodando. Ele se sentia na obrigação, no direito, de, como formador de opinião, ter que dar a sua opinião a respeito dos fenômenos que ocorriam. E ele também tinha consciência de que, para fazê-lo, teria que buscar conhecer profundamente, estudar, analisar, e ele se dispôs a ir até os locais onde as reuniões mediúnicas ocorriam a respeito deste fenômeno. Chegando às reuniões, Kardec buscou efetivamente, com responsabilidade, sem juízo de valor formado, ele começou a observar, a estudar, a analisar, e o resultado foi que a doutrina espírita chegou até nós através de suas mãos. Vejam, senhores, que nossa constatação em relação aos críticos até a presente data, salvo raríssimas exceções, tem sido exatamente o contrário. Detratam a doutrina espírita por pura ignorância dos seus conceitos mais elementares e um exacerbado preconceito. Vejam, senhores, que nós temos já por diversas oportunidades presenciados citações tais como: a doutrina espírita não é cristã. Ela não está no cristianismo. A doutrina espírita é a doutrina dos fatos prodigiosos, miraculosos e espetaculares. Quando, às vezes, também vemos nos painéis, na cidade, nos muros, nas faixas dos edifícios, as frases: espiritismo é coisa do Satanás. Meus irmãos, são aberrações que agridem as suas mais basilares construções. E o que mais também nos chama a atenção é que nós vemos esta ignorância a respeito da doutrina também naquelas pessoas que se dizem simpatizantes. Porque são simpatizantes, mas não se dispõem a conhecer, a estudar. Vejo, senhores, que em um determinado momento, alguém próximo de mim, disse: olha, eu soube que você é espírita. Eu sou simpatizante da doutrina espírita. Ora, nós espíritas, é tudo o que a gente gosta de ouvir, é uma declaração dessa. E eu me empolguei, eu sentia que, apesar da simpatia que ele tinha pela doutrina, mas ele era muito ávido de informações preliminares. E eu me empolguei e comecei a falar, logicamente, do Livro dos Espíritos. E num determinado momento eu disse para ele: olha, eu vou te dar um presente.
Eu vou te dar um livro dos Espíritos. E ele olhou para mim e disse, não, não precisa, eu já tenho esse livro. Mas eu prefiro permanecer cristão. Foi uma ducha fria no meu ânimo. Logicamente que aí eu procurei realmente finalizar a nossa conversa, apenas acrescentei e disse, olha, não abandone a leitura do livro, procure, principalmente quando você tiver dúvida, quando você vivenciar alguma incerteza, alguma angústia com relação a alguma situação que você ainda não teve a devida resposta. E certamente você vai compreender melhor a doutrina espírita. Outra dificuldade que também temos que destacar, meus irmãos, é o posicionamento da igreja. Por muito tempo, a igreja não admitia a comunicabilidade com os espíritos. É bem verdade que hoje ela já admite a comunicabilidade, mas somente com os maus espíritos podemos nos comunicar. E os espíritos maus que se comunicam, diferentemente do que ocorre nas casas espíritas, onde eles são doutrinados e evangelizados, nas igrejas eles são exorcizados, são vistos como demônio. E aí perguntamos, será que Deus, na sua infinita bondade, só nos permite comunicar com os espíritos maus? E o pior, nesta oportunidade, ao invés de exercitarmos a caridade para com eles, somos os seus algozes. É isso que acontece nas igrejas. O Deus dos espíritas permite que nos comuniquemos com bons e maus espíritos. E nesta oportunidade, que sejamos cristãos e pratiquemos a caridade. É mais uma forma de manifestação da sua infinita misericórdia para conosco. Queridos irmãos, em nome de tudo de bom que esta doutrina nos proporciona, devemos ser cautelosos e não entrar em contendas sem nenhuma necessidade. Nossa preocupação deve ser sempre a de podermos esclarecer os pontos mais presentes nessas discussões e que evidenciam este desconhecimento e preconceito. Para levar esses esclarecimentos, devemos adotar alguns comportamentos e atitudes que nos levem a despertar os nossos irmãos interlocutores, que nos leve a desmistificar, a afastar o preconceito que, porventura, alguns deles ainda alimentem. E temos o dever e a obrigação, dentre essas atitudes e comportamentos, de respeitar as religiões dos outros. É a que ele escolheu, meus irmãos. É a religião que mais atende às suas necessidades. É a religião que ele acha ser a melhor para seguir. Por que dissuadi-los desse seu entendimento? Outra atitude que nós não podemos perder de vista é não entrar em confronto ou discussões
sem futuro. Devemos atuar principalmente se sentir que existe um clima e um ambiente propício para o diálogo. Se existe um clima e um ambiente propício para o entendimento e, fundamentalmente, para o aprendizado. A doutrina espírita, ela tem nos dado muitas revelações. Observe, os senhores, que diferentemente daquilo que muitos afirmam, taxando o espiritismo da doutrina dos fatos maravilhosos e espetaculares, na verdade, com a chegada dela, aconteceu exatamente o contrário. O advento da ciência espírita trouxe à luz a muitos mistérios, especialmente os mistérios que tratam das relações entre o mundo corpóreo e o mundo dos espíritos. Porque tais fatos eram tidos pelos cientistas da época como maravilhosos e espetaculares, por não os compreenderem. Por isto, meus irmãos, os denominavam de fatos paranormais. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por si sóis, nada provam. A missão se prova pelos efeitos morais do espírito comunicante, o que não é dado a qualquer um produzir. É necessário conhecimento profundo da doutrina dos espíritos. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Vejam, senhores, que o espiritismo, através do estudo, pesquisando a causa sobre muitos mistérios, levanta definitivamente o véu que encobria muito desses fenômenos. Vejam, senhores, que ela vem nos revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas. Categoria esta bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados, que é exatamente a categoria dos espíritos enganadores, daqueles espíritos hipócritas, orgulhosos e pseudos sábios, que passaram na terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Somente aqueles que preferem a obscuridade ao invés da luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é que, como o sol dissipa os mais densos nevoeiros, a doutrina espírita ela vem descortinar esses mistérios. E aqueles efetivamente que preferem a obscuridade, que rejeitam o esclarecimento da luz trazida pelos espíritos, têm interesse em combater a doutrina dos espíritos. Do mesmo modo, e é preciso que tenhamos isto com clareza, do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram leis do mundo material, o espiritismo revelou outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo material, com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas
do mundo material, do mundo corpóreo, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos até então incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava no domínio ou do domínio do maravilhoso. Vejam, senhores, que com o advento do Espiritismo, aqueles que pretendessem ou que pretendiam explorar em proveito próprio esses fenômenos, fazendo-se até passar por falsos messias de Deus, certamente não conseguirá abusar por muito tempo da credulidade alheia, será logo desmascarado com certeza. O Espiritismo nos trouxe ensinamentos sobre a mediunidade. Mas os ensinamentos são ensinamentos didáticos. Porque a mediunidade, meus irmãos, ela já existia desde a época do Velho Testamento. Desde a época do Velho Evangelho. Mediunidade era um fenômeno que antes, embora não se usando este termo, mas se falava no Velho Testamento a respeito das pitonisas, dos curandeiros, dos adivinhões. Tudo isso, de uma certa forma, podemos enquadrar como fenômenos mediúnicos, embora que usados de forma equivocada, embora que servindo para causas equivocadas, embora erroneamente interpretados, mas o fenômeno efetivamente existia. E o Espiritismo nos trouxe essas informações de como lidar com a mediunidade, de como educar a nossa mediunidade, nos mostrando que esta faculdade ela tem um objetivo claro, que é o exercício da caridade. Ela tem uma finalidade nobre, que o medo que algumas pessoas têm não faz sentido, gente. Então, todas essas informações que estão muito bem postas lá no livro dos médiuns, vêm descortinar, vêm nos revelar tudo aquilo que nós necessitávamos para melhor utilizar esta faculdade em prol do bem e do exercício da caridade. Outra revelação, outros ensinamentos que em muito nos esclarece a respeito desses fenômenos foi a manipulação dos fluidos, nos explicando por que e como acontece alguns fenômenos no mundo da mediunidade. E com isto, meus irmãos, vem nos explicando os fenômenos espíritas. O tema propriamente dito, não creiais em todos os espíritos, nos leva a uma série de perguntas automaticamente. Porque logo a pergunta que se nos chega, como avaliar os espíritos? Como avaliar a qualidade moral desses espíritos comunicantes? Qual a intenção desses espíritos que vêm trazendo as suas mensagens, que buscam se comunicar com o mundo material? E nós, como espírita, nós sabemos que o estudioso espírita,
que a ele fica possível identificar os falsos cristos do mundo espiritual. Para isto, basta estudar minuciosamente as obras básicas codificadas por Allan Kardec. Observar com atenção as obras do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que nos deixou aí um manancial extraordinário, cerca de 500 livros com belos ensinamentos, e outros grandes autores espíritas ou medianeiros espíritas. Em suma, é preciso estudar a ciência espírita. E, logicamente, como medianeiros, como pessoas que conhecem os ensinamentos dos espíritos, como pessoas que têm a faculdade da mediunidade, o médium tem que ter a consciência de que ele tem o compromisso de ter um comportamento exemplar perante o ambiente que vive. Que precisam dar exemplo de honestidade, de ética, de moralidade, de respeito ao próximo, um comportamento tido entre todos como um comportamento de referência. Cabe ao medianeiro espírita, através da observação, verificar com cuidado as mensagens, avaliar com humildade os conceitos emitidos, avaliar, meus irmãos, com respeito os espíritos que se apresentam pela mediunidade. O estudo da doutrina espírita nos permite conhecer e aprofundar detalhes da ciência espírita. Porque a ciência espírita, ela hoje é repleta de explicações tão lógicas e racionais quanto as explicações e descobertas da ciência material. Muito do que se descobriu na prática da doutrina espírita complementa de maneira harmônica a ciência do mundo. Vejam, senhores, que é importante atentar para o que diz os espíritos. Assim como na vida terrena, também com os espíritos que se manifestam nas sessões mediúnicas, devemos ter alguns cuidados. Nas duas situações, devemos nos basear em características morais e não em belos discursos vazios de exemplos moralizantes. Diz o texto bíblico, o texto do Evangelho, pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras. E devemos, meus irmãos, para nos nortear, observar algumas características para aferir os espíritos que se manifestam numa reunião mediúnica. Poderemos citar algumas dessas características que nos vai auxiliar nesta avaliação a respeito daquele espírito que se comunica. Temos que ter cautela. Mas uma cautela sem preconceito. Uma cautela sem emitir juízo de valor precipitado a respeito daquele espírito que ali chega. Precisamos, meus irmãos, ter muita prudência. Mas prudência sem temor, sem medo.
prudência, sabendo o que realmente devemos perguntar e tendo conhecimento do que devemos perguntar, para que não façamos com que aquela conversação degringole para uma situação que não é a mais adequada. Precisamos fundamentalmente ter humildade. Humildade sem submissão. Precisamos entender que aquele que se apresenta merece o nosso respeito, merece que tenhamos o cuidado de não magoá-lo, de não fustigar algo que ele venha causar alguma dor, que ele venha lhe deixar numa situação incômoda. Temos que ser indulgentes, entender em algumas oportunidades as suas deficiências, as suas limitações. Então vejam, senhores, que todo esse cuidado, além da necessidade de tê-los, deve estar fortalecido pela prece sincera e pela vigilância sempre necessária nas comunicações dos espíritos. As qualidades dos espíritos são de fundamental importância para que possamos identificá-lo como um espírito bom ou mau. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre a qualidade do espírito comunicante que se deve fixar a atenção do medianeiro. Porque, meus irmãos, só ela pode nos dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta. Seja qual for o nome sob o qual o espírito o faça. O bom é bom ou mal o espírito que se comunica? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis as questões fundamentais. É importante, é necessário que cheguemos a este entendimento. Os espíritos devem ser julgados como os homens pela linguagem que usam. Precisamos estar atentos ao estilo do espírito que se apresenta. Quais as ideias que ele defende ou que eles defendem? Seus sentimentos, instrução, seu caráter. É um caráter sério ou frívolo? Se trata de um espírito mal educado, de um espírito sóbrio, simpático. Suas ideias, seus desejos, a sua visão, ela é realista, são visões superficiais. Se trata de um espírito com um orgulho à flor da pele. Se trata de um espírito humilde, de fácil trato, que sabe efetivamente se dirigir, que tem a convicção de que ele tem acima dele espíritos muito mais evoluídos e que eles devem respeito, que eles devem satisfação e que eles devem cumprimento das definições do mundo evoluído para que eles possam também evoluir.
ou se trata de algum espírito leviano, desdenhoso, que não está nem aí, que vem com um propósito efetivo de confundir, de bagunçar, de deixar aqueles que estão ali com um propósito tão nobre, ainda mais cheio de dúvidas e de angústias. Então, meus irmãos, isto é o que os Espíritos nos ensinam. E está em consonância com o título do tema da palestra. Não acrediteis, não creiais em todos os espíritos. Nós temos que checar se esses espíritos realmente são de Deus. Homens maus, espíritos maus. Meus irmãos, os espíritos, quando desencarnam, não mudam a sua condição. Se é um homem mau, chegará na espiritualidade na condição de um espírito mau. Da mesma forma, se é um homem bom, lá chegará na mesma condição, ou seja, chegará na condição de um espírito bom. Lá no Evangelho, na Bíblia, nós vamos encontrar a mensagem do iluminado espírito de João, o evangelista, que já nos adverte em sua epístola, que já procura nos proteger, nos resguardar, para que não sejamos presas de qualquer desses espíritos maus. E ele escreve: não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. É o que nós estamos tentando mostrar para os senhores. São João nos põe exatamente em guarda contra eles. Procura realmente nos dar uma proteção através desta instrução para que nós não caiamos nas mãos, que não sejamos presas desses espíritos. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E o Espiritismo nos oferece meio de experimentá-lo, ou experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se conhecem os bons espíritos, que são as características sempre morais, jamais materiais. Aliás, abrindo um parêntese, quem se interessar por este tema, que é importantíssimo para todos nós, nós estamos vivenciando a todo momento esse tipo de situação, principalmente aqueles que têm uma mediunidade mais aflorada, que procurem no livro dos médiuns, a partir do capítulo 24, que vocês vão ter muitos ensinamentos, grandes orientações, e que muito vai ser bom para a sua condução, para vivenciar qualquer dessas situações e para que efetivamente não seja levado por alguma ou por algum espírito que tenha objetivos escusos. É sobretudo com o discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos.
e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente em nossos corações. Muita paz a todos. Que Jesus, nosso Mestre maior, que Deus, na sua infinita bondade, nos oriente, nos intui neste momento tão difícil que o planeta está atravessando. Que inspirem os homens, os governadores, os detentores das decisões que definem os destinos dos povos, das nações, para que eles sejam intuídos, para que eles sejam direcionados e tomem as melhores decisões para minimizar as nossas dores. E que esta experiência tão dolorosa que o planeta passa venha trazer para todos nós aprendizados que nos levem a nos melhorar, a repensar nosso comportamento, para que nós possamos ser merecedores do mundo de regeneração que está se aproximando de todos nós. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz.